Ele pensou que era uma piada perguntar à nova garçonete como ela tiraria um rival. Mas quando ela olhou-o direto nos olhos e calmamente descreveu como ela colapsaria um império de dentro, passo a passo, o riso na mesa morreu. E quando ela perguntou se ele queria o ribeye médio raro ou continuar a discutir táticas de guerra hipotéticas, o chefe da máfia percebeu que o predador não era ele. Seu apoio mantém histórias como esta vivas. Curta, comente e assine, porque o que acontece em seguida destruirá tudo o que você pensa saber sobre poder e sobrevivência. Certo, de volta à história. Diga-me algo, Norman Walton disse, não se importando em tirar os olhos do seu copo enquanto ele girava o líquido âmbar. O restaurante na cobertura zumbia com conversas baixas e talheres tilintando, a cidade se estendendo 60 andares abaixo como um reino que ele possuía. Se você tivesse que lidar com um rival tentando tomar seu território, como você lidaria com eles? Risadas irromperam ao redor da mesa. Os 3 homens de seu tenente internos, sob medida com olhos afiados e histórias mais afiadas, sorriram um para o outro. Esperando pela piada, esperando que a garçonete gaguejasse, corasse, talvez dissesse algo sobre chamar a polícia que eles pudessem zombar pelo resto da noite. Ana Mendoza ficou perfeitamente imóvel, uma bandeja equilibrada em seu quadril. Depois de 6 horas em pé no Celeste Steins, este era exatamente o tipo de cliente que ela estava tentando evitar. Sinto muito, senhor, ela disse uniformemente, sua voz profissional, mas seus olhos escuros e legíveis. Essa não é realmente minha área de especialização. Norman finalmente olhou para cima. Por meio segundo, ele foi pego de surpresa. Ele esperava medo, talvez uma risada nervosa, olhos baixos, a reação usual quando ele brincava com civis. Em vez disso, ele encontrou uma mulher composta em seus 20 e poucos anos, com uma expressão que o estudava da mesma forma que um jogador de xadrez estuda um tabuleiro 3 movimentos à frente. É uma hipótese, ele disse, batendo seus nós dos dedos tatuados na madeira polida. Seu sorriso era lento, perigoso. Me divirta. Você parece uma mulher inteligente. Como você faria isso? As colegas de trabalho de Ana a tinham avisado sobre ele. Norman Walton, 38, mãos tatuadas em um terno sob medida. O tipo de homem que controlava bairros inteiros através do medo e da influência. Honestamente, ela encontrou o olhar dele diretamente. Eu não usaria violência. Muito bagunçado, muito rastreável. Eu estudaria a operação deles primeiro, fluxo de caixa, cadeias de suprimentos, quem eles confiam. Então eu introduziria contradições, pequenas inconsistências em sua contabilidade, dicas anônimas sugerindo roubo interno. Eu os faria suspeitar um do outro, transformaria a lealdade deles em paranoia. Dentro de 3 meses, eles colapsariam de dentro para fora sem nunca saber que você os tocou. O riso morreu instantaneamente. O sorriso de Norman congelou. Ele se inclinou para a frente, a luz da vela pegando a coroa tatuada em seus nós dos dedos. Isso é surpreendentemente específico. Você pediu minha opinião, Ana disse calmamente. Agora sobre seu pedido real. Espere. Norman levantou uma mão. Explique a estratégia de contradição. Por que isso funcionaria? Ana olhou para suas outras mesas. Eu realmente deveria... Eles podem esperar. Norman gesticulou para a cadeira vazia. Sente-se. 5 minutos. Eu poderia perder meu emprego. Norman se virou para o gerente pairando perto do bar. Vincent, estou pegando sua garçonete emprestada para uma consulta. Algum problema? O rosto de Vincent ficou pálido. Claro que não, Sr. Walton. Ana sentou-se relutantemente, o pulso martelando. Isso é inapropriado. Então sua resposta foi sobre táticas de guerra psicológica? Norman inclinou a cabeça. De onde veio isso? Importa. Ana arrumou os talheres. Você fez uma pergunta. Eu a respondi. Norman riu, genuíno surpreso. Mas a parte sobre extração de ativos e análise da cadeia de suprimentos, isso é pensamento operacional, o tipo que mata pessoas.
A voz de Ana permaneceu baixa, mas precisa. Qualquer um com reconhecimento de padrões pode ver como as operações funcionam. Você isola dependências, identifica pontos de falha, explora redes de confiança. Mesmo os princípios nos negócios, política, guerra, as táticas não mudam, apenas a terminologia. O ar ficou frio. Quem é você? Norman perguntou. Nenhuma zombaria restava. Ana levantou-se abruptamente. Apenas uma garçonete com muito tempo para pensar, Sr. Walton. Ela ofereceu um pequeno sorriso. Agora, você queria o ribeye médio raro? Ou ainda estamos discutindo táticas de guerra hipotéticas? Norman a observou ir embora, mandíbula cerrada, instintos gritando. Aquele foi o momento em que ele percebeu que aquela mulher era mais perigosa do que qualquer um em sua mesa, e ele não tinha intenção de deixá-la desaparecer. Se este momento já fez seu coração parar por um segundo, não passe adiante sem se inscrever. Você se arrependerá de perder o que esta única resposta coloca em movimento. Norman Walton não dormiu naquela noite. Ele ficou em sua cobertura, janelas do chão ao teto e moldurando a cidade como um retrato de tudo o que ele havia construído. 43 andares abaixo. Pessoas se moviam pelas ruas. Ele controlava restaurantes que lhe pagavam proteção, clubes que lavavam seu dinheiro, políticos que lhe deviam favores. Este era seu império construído do nada além de ambição e brutalidade ao longo de 15 anos. E de alguma forma, uma garçonete acabara de explicar como desmantelá-lo. Ele serviu outra bebida, o decantador de cristal captando a luz do horizonte. Seu reflexo o encarou de volta. Mãos tatuadas, terno caro, o rosto de um homem que havia saído da sarjeta para a cobertura e deixado corpos pelo caminho. Chefe, Norman se virou. Seu segundo em comando, Victor Reyes, estava na porta, 42 com prata nas têmporas, o único homem que Norman já havia chamado de irmão. Eles haviam começado juntos. 2 garotos do lado sul que haviam transformado desespero em poder. Você ainda está pensando na garçonete, Victor disse. Não é uma questão de se. Ela sabia, Victor. A voz de Norman estava baixa. Táticas de contradição controlada, infiltração psicológica, extração de ativos. Esses não são termos que se aprende assistindo a programas de crime. Victor atravessou a sala, caindo na cadeira de couro perto do bar. Talvez ela seja apenas inteligente. Leia muito. Você está pensando demais nisso. Estou? Norman colocou o copo com força. Ela descreveu o método exato que usamos na família Castellano 3 anos atrás. Palavra por palavra. Victor, como transformamos seus tenentes uns contra os outros. Como os fizemos acreditar que o vazamento era interno até que se despedaçassem. A expressão de Victor mudou ligeiramente, mas Norman a captou. 20 anos de parceria significavam que ele podia ler o homem como um livro. Faça uma verificação de antecedentes, Norman disse. Uma profunda. Quero saber tudo sobre Ana Mendoza. De onde ela é, onde estudou, quem ela conhece, por que ela está trabalhando no Celestine, servindo bebidas quando ela fala como uma estrategista militar. Já estou nisso. Victor puxou o telefone. Liguei para Rodrigues há 1 hora. Devemos ter algo pela manhã. Norman assentiu, voltando para a janela abaixo. Sua cidade pulsava com a vida que ele controlava. Ele havia construído isso através de violência calculada, alianças estratégicas e um instinto para ler as pessoas que o havia mantido vivo quando homens mais inteligentes haviam morrido. E naquela noite, esse instinto estava gritando. Você se lembra quando começamos? Norman perguntou de repente. Victor olhou para cima. Lá do sul, a garagem do seu tio. Você tinha 17, eu tinha 19. Não tínhamos nada. A voz de Norman carregava um tom de algo cru. Sem dinheiro, sem conexões, sem poder, apenas fome e um plano. Você se lembra do que me disse naquela primeira noite? Não confie em ninguém completamente, Victor recitou.
especialmente nos que parecem inofensivos. Especialmente nos que parecem inofensivos. Norman repetiu. Ele se virou da janela. Aquela garçonete não é inofensiva, Victor. Ela é algo mais, e eu preciso saber o quê. Seu telefone zumbiu. Norman olhou para a tela, uma mensagem de texto de Rodrigues, seu melhor investigador. 3 palavras. Preciso falar agora. Norman mostrou a Victor a mensagem. Isso foi rápido, Victor disse de pé. Rápido demais. 10 minutos depois, Rodrigues sentou-se em frente a Norman, um tablet em mãos trêmulas. O homem tinha 60 anos, ex-investigador federal, o melhor do ramo. Norman nunca o vira parecer assustado. Fale, Norman comandou. Rodrigues deslizou o tablet pela mesa. Ana Mendoza, 28. Número de segurança social, carteira de motorista, histórico de emprego, tudo legítimo, tudo limpo. Então por que você parece ter visto um fantasma? Porque é muito limpo, Sr. Walton. A voz de Rodrigues baixou. Sua trilha de papel só vai até 4 anos atrás. Antes disso, nada. Sem certidão de nascimento, sem registros escolares, sem histórico médico. É como se ela não existisse antes de 2021. E os documentos que ela tem, ele puxou uma tela. Eles são de qualidade governamental. O tipo de qualidade que você só obtém de agências de inteligência quando estão construindo identidades de cobertura. A sala ficou em silêncio. Victor se inclinou para a frente. Você está dizendo que ela é uma planta federal? Estou dizendo que ela é um fantasma, Rodrigues disse. E quem quer que tenha criado sua identidade teve acesso a recursos que não existem no mundo civil. Norman olhou para a tela do tablet, para a foto sorridente de Ana Mendoza, que parecia real, mas poderia ser qualquer coisa menos. Ela não existe, ele disse suavemente. Rodrigues assentiu. Ela não existe. Se você já está fisgado pelo mistério, assine agora, porque só os verdadeiros ficam por perto quando a verdade começa a ficar desconfortável. As mãos de Ana tremeram enquanto ela destrancava a porta de seu apartamento. Ela havia se mantido firme durante o resto de seu turno, sorrindo para os clientes, pegando pedidos, fingindo que a conversa com Norman Walton não havia acabado de quebrar 4 anos de invisibilidade cuidadosamente construída. Mas agora, sozinha no corredor escuro de seu prédio, a adrenalina caiu e o medo inundou. Estúpida. Tão incrivelmente estúpida. Ela entrou, trancou a porta, verificou a tranca 2 vezes. O apartamento era um estúdio pequeno, móveis mínimos, nada pessoal nas paredes. Parecia um lugar por onde alguém estava passando, não vivendo, porque era exatamente isso que era. Ana jogou sua bolsa no balcão e encarou seu reflexo na janela escura. O mesmo rosto que usava há 4 anos. A mesma persona cuidadosamente mantida. Mas naquela noite, ela deixou a máscara cair. Ela se moveu para o banheiro, ligou o chuveiro para mascarar qualquer som, então se ajoelhou ao lado de sua cama. Seus dedos encontraram o assoalho solto. Ela o levantou. Dentro, uma caixa à prova d'água contendo $3.000 em dinheiro, 2 passaportes com nomes diferentes e um pendrive criptografado que ela havia jurado nunca mais olhar. O telefone queimado estava lá também, totalmente carregado, assim como ela o havia mantido. Para emergências, desqualificado. Ana sentou-se na beira de sua cama, o telefone nas mãos, debatendo. 4 anos de silêncio, 4 anos de ser ninguém, trabalhando em empregos sem saída, mantendo a cabeça baixa. 4 anos de sobrevivência quando todos os outros de sua unidade haviam morrido. Seu telefone, o regular, zumbiu na mesa de cabeceira. Número desconhecido. Sua respiração ficou presa. Ela olhou para a tela enquanto uma mensagem de texto aparecia. Resposta impressionante esta noite. O pulso de Ana disparou. Ela deletou a mensagem imediatamente, os dedos se movendo por memória muscular. Então ela desligou o telefone completamente
Removeu o cartão SIM, partiu-o ao meio. Alguém sabia. Alguém estava observando. Ela se levantou, andando no pequeno espaço, a mente correndo por protocolos que ela havia tentado esquecer. Avaliação de comprometimento, avaliação de ameaças, estratégias de saída. As memórias voltaram inundando, apesar de sua resistência. 5 anos atrás, nome diferente, vida diferente. Agente Mendoza, você está sendo designada para a Operação Anoitecer. A sala de briefing, seu comandante de unidade e outros 6 operativos, todos especialistas. Todos os melhores. Alvo, o sindicato criminoso de Norman Walton. A inteligência sugere tráfico internacional, lavagem de dinheiro, corrupção política nos mais altos níveis. Sua missão é infiltração profunda. 6 meses infiltrada. Coletar evidências, identificar jogadores-chave, mapear a rede. Ela havia estudado o arquivo de Norman por semanas. Implacável, inteligente, perigoso. Um homem que havia construído um império do nada e o mantido através de violência calculada e alianças estratégicas. Esta é uma missão voluntária, o comandante havia dito. Alto risco, sem backup uma vez que você for inserida. Qualquer um que se sinta desconfortável pode sair agora. Ninguém havia saído. 3 meses após o início da operação, eles haviam chegado perto. Perto demais. Alguém os havia traído, alimentado informações para as próprias pessoas que estavam investigando. A emboscada veio à meia-noite. Casa segura comprometida. 6 operativos mortos em minutos. Ana havia sobrevivido apenas porque estava fora do local, encontrando um contato. Ela havia retornado para encontrar sua equipe executada, a casa segura queimada e cada pedaço de evidência destruído. A traição havia vindo de dentro. Alguém com acesso aos parâmetros de sua missão, suas identidades, suas localizações. Alguém na própria comunidade de inteligência. Ela havia se apagado naquela noite. Desaparecido completamente, porque se ela ressurgisse, quem quer que os tivesse vendido terminaria o trabalho. As mãos de Ana estavam tremendo novamente. Ela as pressionou contra suas coxas, forçando-se a respirar. 4 anos ela havia sido invisível por 4 anos, trabalhando em empregos de salário mínimo, mudando de cidade 2 vezes, nunca fazendo conexões, nunca se destacando. Ela havia sobrevivido sendo esquecível. E naquela noite ela havia esquecido a primeira regra de sobrevivência. Nunca mostre a eles quem você realmente é. Seu telefone regular desligado. Cartão SIM destruído, sentado no balcão como uma acusação. Norman Walton sabia que algo estava errado. Seus instintos eram muito afiados. Seus recursos muito profundos. Ele não pararia de cavar até encontrar a verdade. E se Norman encontrasse sua verdadeira identidade, não seria apenas com ele que ela teria que se preocupar. Quem quer que tivesse matado sua equipe 5 anos atrás, voltaria para terminar o que haviam começado. Ana se levantou, indo para a janela. A cidade se estendia abaixo. Milhões de luzes escondendo milhões de segredos. Ela havia fugido uma vez antes. Ela poderia fugir novamente, mas desta vez parecia diferente. Desta vez, ela havia visto algo nos olhos de Norman Walton quando ela respondeu à sua pergunta. Não apenas suspeita, reconhecimento. Como se ele estivesse procurando por algo toda em sua vida e tivesse acabado de encontrar sentado em frente a ele, segurando uma bandeja. Ana pressionou a testa contra o vidro frio, fechando os olhos. Eu nunca quis voltar para este mundo. Seu telefone queimado zumbiu uma vez. Nova mensagem. Ela não precisou olhar para saber o que significava. O passado a havia encontrado, e desta vez não havia mais para onde correr. Antes que esta história exponha o tipo de segredos pelos quais as pessoas morrem, clique em assinar. Não seja aquele que volta depois, desejando ter estado aqui desde o início. Ana viu Norman no momento em que ele entrou pela entrada principal do Celestine. Era apenas seu segundo turno desde aquela noite,
e ela estava orando para que ele não voltasse. Mas lá estava ele, terno de carvão sob medida, mãos tatuadas, flanqueado por 2 homens que examinavam o restaurante como agentes do serviço secreto, protegendo um presidente. Seu estômago revirou. Vincent, o gerente, materializou-se instantaneamente, todo energia nervosa e sorrisos obsequiosos. Norman disse algo em voz baixa e os olhos de Vincent se dirigiram diretamente para Ana. Ele assentiu, gesticulando em direção à sua sessão. Claro. Ana terminou de pegar um pedido da mesa 7. Suas mãos firmes mesmo, enquanto sua mente corria por estratégias de saída. A porta da cozinha estava a 15 pés de distância. O banheiro da equipe tinha uma janela. Seu carro estava estacionado 2 quadras adiante. Chaves em seu avental, mas fugir agora confirmaria tudo o que ele suspeitava. Norman sentou-se na mesma mesa de antes, aquela com a vista panorâmica da cidade, mas desta vez ele estava sozinho. Sua segurança permaneceu perto da entrada, observando. Ana se aproximou com seu sorriso profissional travado no lugar. Boa noite, Sr. Walton. Posso começar com algo para beber? Sente-se, Ana. Não um pedido, uma ordem. Estou trabalhando. Vincent já aprovou sua pausa. Norman gesticulou para a cadeira à sua frente. 15 minutos. É tudo o que peço. Ana olhou para Vincent, que lhe deu um aceno encorajador que gritou. Por favor, não irrite o homem perigoso. Ela sentou-se lentamente, mãos postas no colo, cada terminação nervosa em alerta. Você tem me evitado, Norman disse. Eu tenho 2 empregos. Não estou evitando ninguém. 2 empregos. Norman pegou o telefone, deslizou por algo. Celestines e uma cafeteria na 5ª Rua. Ambos salário mínimo. Ambas as posições para as quais você está vastamente superqualificada com base na inteligência que demonstrou 3 noites atrás. O pulso de Ana disparou. Ele a havia investigado. Eu respondi a uma pergunta hipotética. Isso não me torna superqualificada para nada. Não. Norman se inclinou para a frente e seus olhos escuros, intensos, calculistas, travaram nos dela. Mas a maneira como você respondeu, sim. A terminologia, a estratégia, a precisão calma. Ele fez uma pausa. Você não estava adivinhando, Ana. Você estava se lembrando. Eu leio muito. O que você descreveu não está em livros. A voz dele baixou ainda mais. Está em manuais operacionais classificados, do tipo usado por agências de inteligência e unidades de operações especiais. Ele inclinou a cabeça. Então, deixe-me perguntar diretamente. Quem é você realmente? Ana manteve o olhar dele, recusando-se a vacilar. Eu sou uma garçonete que cometeu o erro de se envolver com uma piada ruim de um cliente. É tudo. É? Norman deslizou o telefone pela mesa. Ana olhou para a tela. Seu arquivo de funcionária do Celeste Steins. Número de segurança social, endereço, histórico de emprego, toda a documentação cuidadosamente construída que ela havia feito 4 anos atrás. Documentos impressionantes, Norman disse baixinho. Muito completos, mas aqui está o que é interessante. Só vai até 4 anos atrás. Antes disso, Ana Mendoza não existia. Sem certidão de nascimento, sem registros escolares, sem histórico médico, nada. Ele fez uma pausa. Você é um fantasma. O sangue de Ana gelou, mas ela manteve sua expressão neutra. Eu não sei do que você está falando. Sim, você sabe. A voz de Norman não estava brava. Era quase gentil, como se ele estivesse resolvendo um quebra-cabeça que ele respeitava. Alguém com recursos significativos criou sua identidade. Trabalho de qualidade governamental, do tipo que custa 6 dígitos e requer acesso a bancos de dados federais. Ele se inclinou para trás. Então, ou você está fugindo de algo, ou está fugindo para algo. Qual é? Ana se levantou abruptamente. Esta conversa não acabou. Ana, eu não sou quem você pensa que sou. Sua voz era firme, controlada, e qualquer teoria da conspiração que você esteja construindo
Eu não faço parte dela. Eu estou apenas tentando viver minha vida. Ela se virou para ir embora, mas as próximas palavras de Norman a pararam completamente. Meu contador encontrou discrepâncias ontem, pequenas irregularidades de fluxo de caixa em 3 dos meus negócios. Dicas anônimas chegando aos meus funcionários sugerindo roubo interno. A voz dele ecoou pelo espaço entre eles. Alguém está usando a estratégia de contradição exata que você descreveu. Aquela que você afirmou ser apenas hipotética. A respiração de Ana ficou presa. Ela se virou lentamente. Norman estava de pé agora, as mãos nos bolsos, expressão ilegível. Alguém dentro da minha organização está usando seu manual para desmantelá-la de dentro para fora. Ele se aproximou. Então, ou você está trabalhando contra mim, ou alguém mais conhece seus métodos. De qualquer forma, você é a única pessoa que pode me ajudar a descobrir qual. Ana o encarou, a mente correndo. Se alguém estava usando suas táticas de infiltração, os métodos classificados que ela havia desenvolvido para sua unidade, isso significava apenas uma coisa. Quem quer que a tivesse traído 5 anos atrás havia roubado mais do que apenas suas localizações. Eles haviam roubado seu manual operacional e agora estavam usando-o. Norman observou, o entendimento clareando em seus olhos. Você sabe de algo. A voz de Ana saiu mal acima de um sussurro. Se o que você está dizendo é verdade, então ambos temos um problema. Então me ajude a resolvê-lo. Você não entende o que está pedindo. Tente-me. Ana olhou para aquele homem, aquele criminoso, aquele predador, aquela pessoa em quem ela nunca deveria confiar. Mas se seus métodos estavam sendo usados como armas contra a organização dele, isso significava que o traidor de 5 anos atrás ainda estava ativo, ainda operando, ainda matando, e ela era a única que podia reconhecer o padrão. Uma condição, ela disse baixinho. Isso fica entre nós. Mais ninguém. Nem seus tenentes, nem sua segurança, ninguém. Norman a estudou por um longo momento, então assentiu. Concordo. Então precisamos conversar, Ana disse, em algum lugar privado. Minha cobertura esta noite, 21 novos. Ele entregou a ela um cartão com um endereço. Venha sozinha. Ana pegou o cartão sabendo que estava fazendo uma escolha que poderia matá-la. Mas se ela estivesse certa sobre quem estava por trás disso, ficar em silêncio a mataria de qualquer maneira. Pelo menos desta forma, ela veria acontecer. Ana estava do lado de fora do prédio de Norman, às 20h57, olhando para a torre de vidro que perfurava o céu noturno. Ela havia trocado de roupa 3 vezes, verificado a vigilância 2 vezes e quase voltado 4 vezes. O telefone queimado no bolso de sua jaqueta parecia pesar 1000 libras. Uma ligação era tudo o que seria preciso para desaparecer novamente. Nova cidade, novo nome, nova vida. Mas os rostos de sua equipe continuavam a piscar em sua mente. 6 pessoas que confiaram nela, seguiram sua liderança, morreram porque alguém os havia vendido. Martinez, Shane, Williams, Foster, Rodrigues, Blake. Ela sussurrou seus nomes como uma oração enquanto entrava no saguão. A viagem de elevador até o parecido de seu andar parecia uma ascensão à sua própria execução. Quando as portas se abriram diretamente para a cobertura de Norman, ele estava esperando, sem segurança, sem armas visíveis, apenas um homem em pé ao lado de janelas do chão, ao teto com 2 taças de vinho. Você veio, ele disse, surpresa evidente em sua voz. Eu quase não vim. Ana entrou, todos os sentidos aguçados. A cobertura era enorme, moderna, cara, exatamente o que ela esperava, mas também surpreendentemente de bom gosto. Arte nas paredes, livros nas prateleiras, não a exibição ostentosa de riqueza que ela antecipara. Norman entregou a ela uma taça. Você não precisa beber, mas parece que você poderia usar. Ana pegou, mas não bebeu.
Você disse que alguém está usando meus métodos. Mostre-me. Norman a levou a uma mesa de jantar coberta por documentos financeiros, registros de transações, relatórios de incidentes. 3 semanas atrás, discrepâncias começaram a aparecer nas minhas operações de cassino. Pequenas quantias, 5.000 aqui, 10.000 ali. Fácil de perder. Ele espalhou papéis. Então meu coordenador de transporte recebeu um e-mail anônimo sugerindo que meu gerente de armazém estava desviando lucros. Ana estudou os documentos, seus olhos treinados captando padrões. O que aconteceu? O coordenador confrontou o gerente. O gerente acusou o coordenador de mentir para encobrir seu próprio roubo. Em 48 horas, ambos haviam contratado advogados e parado de se comunicar. A mandíbula de Norman se apertou. Na semana passada, alguém vazou para minha equipe de distribuição que eu estava planejando cortar sua porcentagem. Aquilo era uma mentira, mas o dano já estava feito. Agora eles estão desconfiados, paranoicos, verificando por trás de si. O sangue de Ana gelou. Táticas de contradição, fragmentação da lealdade, erosão da confiança. Ela olhou para ele. Isso é infiltração psicológica de manual. Exatamente o que você descreveu no restaurante. Porque eu escrevi o manual. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Norman ficou imóvel. Explique. Ana colocou seu copo, suas mãos tremendo agora. Ela havia mantido isso enterrado por 4 anos, nunca falando em voz alta, nunca reconhecendo o que havia perdido. Mas se ela queria respostas, ela tinha que dá-las primeiro. Meu nome não é Ana Mendoza. Foi uma vez, mas essa pessoa morreu 5 anos atrás. Ela se moveu para a janela, incapaz de olhá-lo. Eu fazia parte de uma força-tarefa de inteligência internacional. 6 operativos especializados em desmantelar organizações criminosas através de infiltração e desestabilização interna. Atrás dela, a respiração de Norman ficou presa. Você era a inimiga. Eu estava fazendo meu trabalho. A voz de Ana endureceu. Nós visávamos sindicatos envolvidos em tráfico, corrupção, violência. Construímos casos que colocaram monstros na prisão. Ela se virou para encará-lo. Sua organização foi nossa missão final. Operação Anoitecer. 6 meses de vigilância, coleta de inteligência, análise de padrões. A expressão de Norman escureceu. Você estava me investigando? Sim, mas nunca chegamos perto o suficiente para construir um caso. A garganta de Ana se apertou. 3 meses depois, alguém nos traiu. Forneceu nossas localizações, nossas identidades, nossas coordenadas de casa segura para as próprias pessoas que estávamos visando. Uma noite eles vieram atrás de nós. 6 membros da minha equipe foram executados em minutos. E você? Eu estava fora do local encontrando um contato. Voltei para encontrar todos mortos, a casa segura queimada, cada pedaço de evidência destruído. A voz dela rachou. Alguém em nossa própria agência nos vendeu. Alguém com acesso aos parâmetros de nossa missão, nossos métodos, nossos manuais operacionais classificados. Norman processou isso, sua expressão ilegível. Os métodos sendo usados contra mim agora são meus. As táticas de infiltração exatas que eu desenvolvi para a força-tarefa. As mãos de Ana se cerraram em punhos. Quem quer que tenha traído minha equipe não apenas os matou. Eles roubaram meu trabalho e agora estão usando-o contra mim, o que significa que eles estão conectados à sua organização. Ou alguém dentro do seu sindicato foi o comprador original, ou... Os olhos de Ana se arregalaram enquanto a realização a atingia. Ou alguém dentro da sua organização é o traidor da minha agência. A sala ficou em silêncio. Norman foi até o bar, serviu-se de algo mais forte que vinho. Você está dizendo que a pessoa que está sabotando o meu império é alguém em quem eu confio. Alguém próximo o suficiente para ter acesso. Alguém que tem jogado dos 2 lados por pelo menos 5 anos. Sim,
E se não os encontrarmos, eles o destruirão da mesma forma que destruíram minha equipe. Ana encontrou os olhos dele, de dentro, usando as pessoas que você ama contra você até que não reste nada. Norman bebeu sua bebida de um gole. Quando ele falou, sua voz era de granito. Então nós os encontramos juntos. Esta não é sua luta. Eles fizeram dela minha luta quando alvejaram minha organização. Norman se aproximou. E se o que você está dizendo é verdade, eles estiveram dentro da minha operação por anos, observando, esperando, planejando. A mandíbula dele se apertou. Eu não deixo traidores vivos, Ana. Especialmente os que se escondem em minha própria casa. Ana estudou aquele homem, aquele criminoso que ela um dia fora designada para destruir. Agora seu único aliado em uma guerra que nenhum deles podia se dar ao luxo de perder. Se fizermos isso, não há volta, ela disse baixinho. Uma vez que começarmos a cavar, eles saberão que estou viva. Eles virão atrás de nós dois. O sorriso de Norman era frio, perigoso. Que venham. Ana assentiu lentamente, selando um pacto com o próprio diabo. A caçada havia começado. Se seu peito apertou ao ler isso, imagine o que está por vir. Assine agora para não abandoná-la como o mundo fez. O escritório de Norman parecia diferente na segunda noite em que Ana o visitou, onde a cobertura tinha sido aberta, quase vulnerável. Este espaço era puro poder. Madeira escura, cadeiras de couro, paredes forradas com monitores de vigilância mostrando cada canto de seu império. Era aqui que Norman Walton comandava seu reino. E agora, Ana sentou-se em frente a ele com acesso total aos seus sistemas criptografados. Isso é insano, ela murmurou, os dedos voando sobre o teclado. Norman havia lhe dado credenciais que ignoravam todos os protocolos de segurança, acesso que poderia destruí-lo se ela quisesse. Você percebe que eu poderia queimar toda a sua operação com este nível de autorização? Eu sei. Norman se apoiou em sua mesa, braços cruzados. Mas você não vai. Como você pode ter tanta certeza? Porque você precisa de mim viva para encontrar quem matou sua equipe. Sua voz era de fato. E eu preciso de você viva para identificar quem está desmantelando minha organização. Estamos presos um ao outro. Ana odiava que ele estivesse certo. Ela puxou registros financeiros, cruzando padrões de transação com os incidentes de sabotagem que Norman havia mostrado a ela. As discrepâncias começaram 3 semanas atrás, mas a fundação foi lançada meses antes. Olhe, ela destacou várias entradas, pequenas mudanças de autorização, modificações de roteamento, atualizações de permissão de acesso. Alguém está preparando este ataque há pelo menos 6 meses. Norman se moveu atrás dela, estudando a tela. Quem tem esse nível de acesso ao sistema? De acordo com isso, Ana rolou pelos registros de usuário. 7 pessoas. Você, seu segundo em comando, Victor Reis, seu contador, seu chefe de segurança e 3 tenentes seniores. Victor está comigo há 20 anos. Nós construímos isso juntos. Ana ouviu a dor em sua voz, a falta de vontade de aceitar que a traição poderia vir da família. Ela conhecia esse sentimento intimamente. Quanto mais próximos eles são, mais danos podem causar. A confiança é a arma, Norman. É assim que a infiltração funciona. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Mostre-me como identificar o padrão. Nas 2 horas seguintes, Ana o guiou por seus métodos, como detectar contradições fabricadas, como rastrear vazamentos de informações, como reconhecer quando a lealdade está sendo usada como arma. Norman absorveu tudo com velocidade assustadora, fazendo perguntas que revelavam uma mente tática mais afiada do que a maioria dos oficiais de inteligência com quem ela havia trabalhado. Você teria sido uma boa operativa, Ana disse, surpreendendo a si mesma. A risada de Norman foi amarga. Em outra vida, talvez. Essa não me deu muita escolha. Sempre há uma escolha. É mesmo? Ele encontrou os olhos dela. Você escolheu investigar criminosos.
Eu escolhi me tornar um. Lados diferentes da mesma moeda. Ana. Ambos lidamos com poder, controle e sobrevivência. Você apenas tinha um distintivo enquanto fazia isso. Ana queria argumentar, mas não conseguia. A linha entre eles era mais tênue do que ela gostaria de admitir. Seus dedos congelaram no teclado. Norman, olhe isso. Ela puxou um registro de comunicação. Mensagens criptografadas roteadas através de um servidor secundário. A maioria eram comunicações de negócios mundanas, mas 3 se destacaram. Mensagens enviadas para um contato externo, usando protocolos que correspondiam aos padrões de criptografia de sua antiga agência. Alguém em sua organização está se comunicando com ativos de inteligência. Ana sussurrou. Usando métodos que foram classificados 5 anos atrás. Métodos que apenas minha unidade conhecia. A expressão de Norman escureceu. Você consegue rastrear quem os enviou? Os dedos de Ana voaram pelas teclas, ignorando camadas de segurança, seguindo migalhas digitais. A criptografia era sofisticada, projetada para esconder a identidade do remetente, mas quem a havia configurado cometeu um erro. Eles usaram uma assinatura de roteamento que Ana reconheceu porque ela a projetou. As mensagens se originaram de... A voz de Ana diminuiu à medida que o nome de usuário aparecia na tela. Seu sangue gelou. Terminal de Victor Reyes. Norman recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. Não, isso não é possível. Os registros não mentem. Victor não faria isso. As mãos de Norman se cerraram em punhos. Ele é meu irmão, Ana. Passamos por tudo juntos. Ele salvou minha vida mais vezes do que posso contar. Ana entendeu sua negação. Ela sentiu o mesmo quando percebeu que alguém em sua própria unidade havia sido o vazador. Os melhores traidores são aqueles de quem você nunca suspeitaria. Os próximos o suficiente para conhecer suas fraquezas. Próximos o suficiente para destruí-lo de dentro. Norman se virou, lutando para processar. Quando ele falou, sua voz era crua. Se Victor é o traidor, então tudo. 20 anos de confiança, de lealdade, de irmandade, foi uma mentira. Não necessariamente. Ana disse baixinho. A traição nem sempre é sobre todo o relacionamento. Às vezes as pessoas são comprometidas, coagidas, chantageadas. Precisamos de mais provas antes de... O telefone dela zumbiu. Então o de Norman, simultaneamente, ambos olharam para suas telas. A mensagem de Ana era de um número desconhecido exibida na mesma fonte do texto ameaçador de dias atrás. Pare de cavar, agente Mendoza. Você não sobreviverá uma segunda vez. A mensagem de Norman era mais simples, mais fria. Eu sei que ela está com você. Acabe com isso agora, ou vocês dois morrem. As mãos de Ana tremeram enquanto ela mostrava a Norman sua tela. Eles sabem que estou viva. Eles sabem que estamos trabalhando juntos. A violação veio de dentro deste sistema, Norman disse, a voz mortalmente calma, de alguém monitorando meus registros de acesso. Ele puxou imagens de segurança, escaneando os feeds. Alguém que sabe que você está aqui agora. Ana se levantou, cada instinto gritando perigo. Precisamos ir embora. Se eles sabem que estamos atrás deles... As luzes se apagaram. A energia de emergência entrou em ação, banhando o escritório em vermelho. Norman se moveu instantaneamente, puxando uma pistola da gaveta de sua mesa. Fique atrás de mim. Norman, eu sou treinada para... Eu sei, mas este é o meu prédio, meus sistemas de segurança, meus protocolos. Sua voz era gelada. E se Victor esteve dentro da minha operação por anos... Ele conhece cada saída, cada sala segura, cada plano de contingência que eu tenho. O coração de Ana batia forte. Então estamos presos. Ainda não. Norman se moveu para uma estante, apertou um painel escondido. Uma porta deslizou, revelando uma escada estreita. Passagem de serviço. Apenas 3 pessoas sabem que ela existe. Eu, meu arquiteto e Victor. Ana terminou,
A mandíbula de Norman se apertou. Então vamos lutar. Eles desceram para a escuridão, o som de passos ecoando em algum lugar acima deles. O caçador havia se tornado a caça, e a pessoa que os caçava havia sido família o tempo todo. O apartamento de Anna nunca havia parecido seguro, mas a presença de Norman o fazia parecer uma fortaleza sitiada. Eles haviam escapado pela passagem de serviço, emergido a 3 quarteirões de distância e dirigido em silêncio para o único lugar onde a equipe de segurança de Norman não pensaria em procurar. A casa de um fantasma. É aqui que você mora? Norman perguntou, observando o estúdio esparso com novos olhos. Eu não moro em nenhum lugar, Anna disse, já movendo os móveis para o lado. Eu sobrevivo em locais temporários. Ela puxou a tábua solta do assoalho, recuperou a caixa à prova d'água. Não podemos mais usar seus sistemas. Victor tem acesso a tudo. Norman afundou em sua única cadeira, a realidade se acomodando sobre ele como um peso. 20 anos, 20 anos. Eu confiei minha vida, meu negócio, meus segredos a ele. Sua voz rachou. Ele estava lá quando eu não tinha nada, quando éramos apenas crianças tentando sobreviver. Anna entendeu aquela traição, do tipo que não apenas quebrava a confiança, mas destruía sua compreensão da própria realidade. Ela se ajoelhou ao lado dele. Eu sei o que você está sentindo. Quando percebi que alguém em minha unidade nos havia vendido, não era apenas sobre a missão. Era sobre acreditar em algo que nunca existiu. Como você sobreviveu? Eu não sobrevivi. Não realmente. A voz de Anna era mal um sussurro. Eu apenas me tornei outra pessoa e fingi que a dor pertencia a uma mulher morta. Norman olhou para ela, então realmente olhou, e ela viu reconhecimento em seus olhos. 2 pessoas forjadas na traição, marcadas pela perda, sobrevivendo nas margens. Vamos encontrar provas, Anna disse, abrindo o pendrive criptografado que ela havia jurado nunca acessar. E então vamos queimá-lo pelo que ele fez. Eles trabalharam durante a noite. O laptop de Anna brilhando na escuridão. Ela puxou arquivos de casos arquivados da Operação Anoitecer, documentos que ela havia salvado antes de desaparecer. Evidências que ela estava com muito medo de examinar. Aqui, ela apontou para relatórios de inteligência de 5 anos atrás. 3 semanas antes da emboscada, alguém solicitou informações atualizadas sobre nossos protocolos de casa segura. O pedido veio por canais adequados, então não levantou suspeitas. Quem solicitou? Anna puxou o código de autorização, executou-o através de um programa de descriptografia que ela havia construído. O nome que apareceu fez seu estômago revirar. O pedido foi arquivado por um oficial de ligação de inteligência designado para coordenar com forças-tarefa internacionais. Victor trabalhou com agências de inteligência? Não. Os dedos de Anna tremeram nas teclas. Mas alguém usou sua identidade para acessar sistemas classificados. Alguém que precisava de credenciais legítimas para se aproximar da minha operação. Ela puxou mais arquivos conectando pontos que ela estava traumatizada demais para ver antes. Victor Reyes. Seu Victor foi sinalizado pela minha agência 6 anos atrás para possível recrutamento como um ativo. O rosto de Norman ficou pálido. Eles tentaram virá-lo. Mais do que tentaram. Olhe. Anna mostrou-lhe registros de comunicação, registros de reuniões, transferências de pagamento. Ele foi abordado por um manipulador chamado Castellano. Oferecido imunidade e proteção, dinheiro em troca de informações sobre sua organização, a família Castellano. Nós os destruímos 3 anos atrás, usando táticas de contradição. Anna terminou. Os mesmos métodos sendo usados contra você agora. Ela olhou para ele, as peças se encaixando. Victor não apenas o traiu recentemente, Norman. Ele tem jogado dos 2 lados por anos. Ele forneceu inteligência à minha agência sobre suas operações, então traiu minha equipe quando nos aproximamos demais. Por que matar sua equipe se ele estava trabalhando com eles? A mente de Anna correu por cenários, lógica operacional, o frio cálculo da traição.
porque nós o teríamos exposto. Minha equipe estava construindo um caso contra toda a sua organização, incluindo seu círculo interno. Se tivéssemos tido sucesso, Victor também teria sido investigado. Sua dupla negociação teria sido descoberta. Então ele eliminou a ameaça e roubou meu manual operacional no processo. Ana puxou outro arquivo, seu próprio trabalho classificado. Essas táticas de infiltração não estavam em nenhum banco de dados. Elas eram mantidas em sistemas isolados, acessíveis apenas a membros ativos da equipe. O manipulador de Victor deve ter exigido prova de lealdade. Que melhor prova do que destruir a investigação e entregar inteligência classificada? Norman se levantou, andando em seu pequeno apartamento como um animal enjaulado. Se isso é verdade, se Victor esteve dentro de ambos os mundos o tempo todo, então tudo o que eu construí, ele o ajudou a construir. Ana disse gentilmente. Isso é o que o torna tão perigoso. Ele conhece sua organização melhor do que ninguém. Suas fraquezas, seus padrões, seus pontos cegos. E agora ele está usando esse conhecimento para desmantelar tudo enquanto o incrimina por sabotagem, fazendo sua própria gente duvidar de você, isolando-o de sua base de poder. Ana fechou seu laptop. É brilhante, na verdade. Quando você perceber o que está acontecendo, você não terá aliados restantes, ninguém em quem confiar, nenhuma maneira de revidar. O telefone de Norman zumbiu. Então, de novo e de novo. Ele olhou para a tela, sua expressão escurecendo. 3 dos meus tenentes acabaram de renunciar, todos citando perda de confiança na liderança. As mensagens chegaram em minutos uma da outra. Victor está acelerando o cronograma. Ana sentiu as paredes se fechando. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele está indo para o jogo final, o que significa que ele tentará nos eliminar antes que possamos expô-lo. Fazer parecer violência interna, retaliação rival, qualquer coisa que mantenha a suspeita longe dele. Ela encontrou os olhos de Norman. Temos talvez 48 horas antes que ele faça seu movimento. A mandíbula de Norman se cerrou com determinação. Então nós nos movemos primeiro. Precisamos de provas, evidências irrefutáveis, algo que não possa ser explicado ou enterrado. Como as obtemos se não podemos acessar meus sistemas? Ana sorriu sombriamente. Nós armamos uma armadilha. Dê a Victor o que ele quer. Faça-o pensar que ele venceu. E quando ele se mover para terminar isso, estaremos gravando tudo. Você está falando de isca. Estou falando de sobrevivência. Ana puxou seu telefone queimado. Eu tenho um contato restante da minha vida antiga. Alguém que me deve um favor. Se eu conseguir equipamento de vigilância, dispositivos de gravação, ferramentas de forense digital, podemos pegá-lo em flagrante. Norman terminou. É perigoso. Se Victor suspeitar que estamos armando para ele, então morremos de qualquer maneira. Os olhos de Norman seguraram os dela. Pelo menos desta forma. Morremos lutando. Ana assentiu, fazendo a ligação que ela havia jurado nunca fazer. Enquanto o telefone tocava, ela percebeu que algo havia mudado entre ela e Norman. Eles não eram mais apenas aliados. Eles eram soldados na mesma guerra, ligados por um trauma compartilhado e uma necessidade desesperada de justiça. A linha conectou. Uma voz familiar respondeu. Aqui é Mendoza, Ana disse baixinho. Preciso da sua ajuda e preciso que você confie em mim mais uma vez. A voz do outro lado ficou em silêncio por um longo momento. Então me diga o que você precisa. Ana começou a delinear o plano, sabendo que em 48 horas isso terminaria com Victor exposto e sua equipe vingada, ou com ela e Norma mortos em uma guerra que eles nunca deveriam ter sobrevivido. Mas pelo menos desta vez ela não morreria sozinha. O equipamento de vigilância chegou em uma caixa sem identificação às 3h da manhã. O contato de Ana, uma ex-especialista em tecnologia de sua unidade, que havia sobrevivido desaparecendo na segurança privada, havia cumprido. Microcâmeras,
dispositivos de gravação de áudio, rastreadores de forense digital, tudo o que eles precisavam para pegar Victor em flagrante. Isso é de nível militar, Norman disse, examinando uma câmera não maior que um botão de camisa. Sua amiga não brinca em serviço. Ela não é minha amiga. Ela é alguém que entende o que significa ser traído pelos seus. Ana cuidadosamente embalou o equipamento em uma bolsa discreta. O plano é simples. Você liga para Victor. Diga a ele que reconsiderou tudo, que você acha que está sendo paranoico, que o estresse está fazendo você ver conspirações onde não existem. Ele não vai acreditar nisso. Ele não precisa acreditar completamente. Ele só precisa acreditar o suficiente para se sentir seguro. Pessoas seguras cometem erros. Ana entregou a Norman um pequeno dispositivo de gravação. Use isso. Faça-o falar. Pergunte sobre os velhos tempos, sobre lealdade, sobre confiança. Deixe-o confortável. E então... Então você fala sobre mim? Diga a ele que você descobriu uma mulher fazendo perguntas. Alguém que pode estar conectada à sabotagem. Diga a ele que você tem a localização dela. Os olhos de Norman se arregalaram. Você está se tornando isca. Estou me tornando irresistível, Ana corrigiu. Victor pensa que eu morri 5 anos atrás. Quando você disser a ele que estou viva, ele não terá escolha a não ser agir. Ele não pode correr o risco de eu expor o que ele fez. Isso é insano. Se ele vier atrás de você, você estará lá com reforço, com evidências, com tudo o que precisamos para acabar com isso. A voz de Ana estava imóvel. Esta é a única maneira, Norman. Ele a encarou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Você está disposta a morrer para pegá-lo. Estou disposta a arriscar morrer para vingar minha equipe. Ela encontrou os olhos dele. Há uma diferença. Norman fez a ligação ao amanhecer, sua voz perfeitamente calibrada, cansada, incerta, vulnerável. Ana ouviu enquanto ele realizava o maior golpe de sua vida, dando a Victor exatamente o que ele precisava ouvir. Acho que tenho sido paranoico, Vic. Este negócio com a garçonete. Talvez eu esteja vendo fantasmas. Uma pausa. Você pode vir à cobertura? Preciso de alguém em quem possa confiar. Ana observou o rosto de Norman enquanto ele ouvia a resposta de Victor. Preocupação. Reasseguração. A voz de um irmão oferecendo conforto. Isso a deixou enjoada. 2 horas depois, Ana estava posicionada na cobertura de Norman, escondida no quarto de hóspedes, com um laptop exibindo feeds de 6 câmeras escondidas. Norman as havia plantado por toda a sala principal, o escritório, até mesmo o elevador privativo, todos os ângulos cobertos. Norman sentou-se em sua sala de estar, uísque na mão, esperando. O elevador tocou. Victor Reyes saiu, prata nas têmporas, terno caro, o rosto de um homem que fora irmão de Norman por 2 décadas. Ana o observou abraçar Norman. O gesto tão natural, tão genuíno que por um momento ela questionou tudo. Então ela viu. O microsegundo em que os olhos de Victor escanearam a sala, a tensão sutil em seus ombros, a forma como sua mão roçou sua jaqueta onde uma arma estaria escondida. Ele estava caçando. Você parece um inferno, Victor disse preocupado. Quando foi a última vez que você dormiu? Não consigo dormir quando seu império está desmoronando. Norman serviu 2 copos. Eu continuo pensando no que você disse anos atrás sobre confiança. Confiança é tudo neste negócio. É mesmo? A voz de Norman carregava um tom. Porque ultimamente tenho me perguntado se tenho confiado nas pessoas erradas. A expressão de Victor vacilou ligeiramente. O que você quer dizer? Norman se levantou indo para a janela. A sabotagem, os vazamentos, o desmantelamento sistemático de tudo o que construímos. Alguém dentro da nossa organização está usando táticas que eu nunca vi antes. Táticas profissionais, guerra psicológica militar.
Você tem uma teoria sobre quem? Eu tenho. Norman se virou. Há uma mulher, Ana Mendoza, trabalha como garçonete no Celestines. 3 semanas atrás, ela demonstrou conhecimento que não deveria ter. Conhecimento sobre infiltração, desestabilização, operações criminosas. Ana observou o rosto de Victor no monitor. Sua expressão permaneceu neutra, mas suas pupilas dilataram. Sua respiração mudou. Você acha que uma garçonete está por trás disso? A risada de Victor foi forçada. Eu acho que uma garçonete é uma cobertura. Norman se aproximou. Eu fiz uma investigação sobre ela. É falsa. Victor, falsa de nível profissional. O tipo que agências de inteligência usam para operativos de cobertura profunda. Victor ficou em silêncio por muito tempo. O que você está dizendo? Estou dizendo que acho que temos um ativo federal em nosso território. Alguém que sobreviveu a algo que não deveria. Alguém que está se escondendo por anos. Norman fez uma pausa, desferindo o golpe fatal. Eu sei onde ela mora. A máscara de Victor escorregou por apenas 1 segundo, mas Ana a captou. O cálculo frio, a intenção mortal, o rosto de um homem que já havia matado antes e mataria novamente. Você tem certeza disso? A voz de Victor havia mudado, mais dura, mais fria. Tenho certeza de que ela é perigosa. Tenho certeza de que ela precisa ser tratada. Norman puxou o telefone e mostrou a Victor um endereço. O apartamento de Ana esta noite, acabamos com essa ameaça antes que ela possa nos prejudicar ainda mais. Victor estudou o endereço e Ana viu o momento em que ele tomou sua decisão. Deixe-me cuidar disso. Você tem estado sob muito estresse. Eu vou resolver o problema silenciosamente. Não. A voz de Norman era firme. Fazemos isso juntos, como sempre fizemos, irmãos. O sorriso de Victor não atingiu seus olhos. Irmãos. Eles apertaram as mãos e Ana sentiu seu estômago revirar. Era isso. A armadilha estava armada. Preciso fazer algumas ligações, Victor disse, indo em direção ao elevador. Arrumar segurança. Reforço. Me dê 2 horas, Victor. A voz de Norman o deteve. Por que você realmente veio aqui hoje? Victor se virou e por um momento, algo genuíno passou por seu rosto. Arrependimento, nostalgia. Porque apesar de tudo, você ainda é meu irmão, Norman. E eu protejo o que é meu. As portas do elevador se fecharam. Ana saiu do quarto, laptop na mão. Ele vai me matar esta noite. Não se o matarmos primeiro. A voz de Norman era morta, sem emoção. A voz de um homem que acabara de aceitar que seu irmão era seu inimigo. Norman, não! Ele levantou uma mão. Não me diga que há outra maneira. Não me diga que podemos capturá-lo vivo. Eu vi o rosto dele quando você mencionou seu endereço. Aquele era o rosto de um assassino, Ana. Aquele era o rosto do homem que assassinou sua equipe. Ana assentiu lentamente. Então terminamos isso. Naquela noite, eles passaram as 2 horas seguintes se preparando. Ana voltou ao seu apartamento, montando câmeras adicionais, equipamento de gravação, posições defensivas. Norman reuniu uma equipe, não sua segurança habitual, mas homens que ele mantinha separados de suas operações principais. Homens que Victor não conhecia. Às 21 horas, Ana sentou-se em seu apartamento, esperando na escuridão. Às 9h02, a fechadura de sua porta clicou. Alguém estava arrombando-a. O coração de Ana martelou enquanto a porta se abria lentamente. Uma silhueta apareceu, alta, armada, movendo-se com precisão profissional. Victor Reis entrou em seu apartamento, arma em punho. Olá, agente Mendoza, ele disse baixinho. Esperei 5 anos por esta conversa. Ana se levantou de sua cadeira, mãos visíveis, calma apesar da arma apontada para seu peito. Então vamos conversar. O sorriso de Victor era frio. Não há nada para conversar. Você e Norman têm cavado coisas que deveriam permanecer enterradas. Isso acaba esta noite.
Norman sabe que você está aqui para me matar? Norman pensa que estou organizando a segurança. Victor se aproximou. Ele não sabe que pela manhã você estará morta e ele estará implicado em uma investigação federal que destruirá tudo o que ele construiu. Limpo, simples, eficaz, assim como a emboscada 5 anos atrás. A expressão de Victor não mudou. Você foi dano colateral. Lugar errado, investigação errada, hora errada. Nada pessoal. Nada pessoal. Você matou 6 pessoas. Eu sobrevivi. Isso é o que importa neste mundo. Ele levantou a arma. Você deveria ter permanecido morta, Ana. Provavelmente. Ana concordou. Mas então eu não teria tido o prazer de vê-lo confessar. Os olhos de Victor se arregalaram quando Norman saiu do quarto, arma em punho, telefone gravando tudo. Olá, irmão, Norman disse, sua voz embargada. Que tal repetir essa confissão para as câmeras? O impasse durou 3 batimentos cardíacos. A arma de Victor girou entre Ana e Norman, calculando as chances, procurando por saídas. Mas os homens de Norman já estavam saindo de posições por todo o prédio do apartamento. 4 profissionais bloqueando cada rota de fuga. Você está gravando isso, Victor disse secamente. Não uma pergunta. Cada palavra. A mão de Norman estava firme, mas sua voz tremia com raiva mal controlada. 5 anos, Victor. 5 anos você me deixou acreditar que éramos irmãos. Enquanto você me vendia para agências federais. Enquanto você assassinava pessoas inocentes. Enquanto você construía um plano para me destruir de dentro da minha própria organização. Inocentes? A risada de Victor era amarga. Eles estavam nos investigando, Norman. Eles queriam colocá-lo na prisão perpétua. Eu o protegi, matando-os, eliminando a ameaça. A compostura de Victor rachou. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu gostei de trair meu próprio irmão? Sua voz ficou rouca. Eles tinham tudo, Norman. Registros bancários, depoimentos de testemunhas, manifestos de transporte. Mais um mês e você teria sido preso. Eu salvei sua vida me tornando exatamente o que eles nos acusavam de ser. Norman disse baixinho. Um assassino. Ana deu um passo à frente, atraindo a atenção de Victor. Você não apenas matou minha equipe, você roubou inteligência classificada. Você tem usado meus métodos de infiltração para desmantelar a organização de Norman. Por quê? Se você o estava protegendo, por que sabotar tudo o que ele construiu? Os olhos de Victor estavam frios agora. Toda a pretensão de emoção havia sumido. Porque ele se tornou fraco, mole, falando em legitimar operações, em sair do tráfico de drogas, em construir algo limpo. Ele cuspiu a palavra como uma maldição. 20 anos eu investi neste império. 20 anos de risco, de violência, de sacrifício. Não vou deixá-lo jogar tudo fora porque ele de repente ganhou uma consciência. Então você decidiu assumir o controle. Ana disse, o entendimento a inundando. Fazer Norman parecer instável, incompetente, virar seu próprio povo contra ele, e quando seu império desabasse, você estaria lá para juntar os pedaços. Com proteção federal. Victor acrescentou. Meu manipulador prometeu imunidade pela cooperação. Tudo o que eu tinha que fazer era entregar provas contra Norma, assumir o controle da organização e fornecer-lhes inteligência sobre nossos concorrentes. Todo mundo ganha, exceto eu, Norman disse, sua voz mortalmente calma. Exceto as 6 pessoas que você assassinou. Exceto Ana, que você tentou matar 2 vezes. Vítimas de guerra. Isto não é guerra, Victor. Isto é traição. O dedo de Norman apertou o gatilho. Este é o fim. Norman, espere. Ana começou, mas Victor se moveu primeiro. Ele avançou em direção a Ana, usando-a como escudo. Arma pressionada contra sua têmpora. Os homens de Norman levantaram suas armas, mas ninguém podia atirar sem arriscar a vida dela. Aqui está o que vai acontecer. Victor disse, respirando com dificuldade. Vocês vão me deixar sair daqui.
Todos vocês. E se alguém me seguir, agente Mendoza morre. Simples. Ana sentiu o metal frio contra sua pele. Sentiu o braço de Victor em sua garganta. E de repente ela estava de volta à casa segura 5 anos atrás. O cheiro de fumaça, o som de tiros, o gosto do fracasso. Não de novo. Você não vai sair impune disso, ela disse baixinho. Não desta vez. Eu já tenho um plano de saída, múltiplas identidades, dinheiro e contas offshore. Victor a arrastou para a porta. Você não é a única que sabe como desaparecer. Agente. Não, Ana concordou. Mas eu sou a única que conhece seus padrões, seus métodos, seus sinais. Ela encontrou os olhos de Norman, uma mensagem silenciosa passando entre eles. E eu sei que você cometeu um erro crítico. Que erro? Você assumiu que eu vim aqui sozinha. A janela estilhaçou. Victor recuou quando um dardo tranquilizante atingiu seu pescoço, disparado pelo atirador. O contato de Ana havia posicionado no prédio do outro lado da rua. Seu aperto afrouxou e Ana caiu. Rolou, levantou-se com a arma de Victor em suas mãos. Victor desabou, a consciência desvanecendo, ainda tentando alcançar uma arma. Norman estava lá em segundos, contendo-o com abraçadeiras de plástico enquanto seus homens protegiam o perímetro. Você calculou para mim, Ana disse, ajoelhando-se ao lado de Victor enquanto os seus olhos piscavam. Você calculou para Norman, mas você não calculou para os fantasmas que você criou 5 anos atrás. Aqueles que estavam esperando por justiça. Victor tentou falar, mas o sedativo o dominou. Norman olhou para o homem que fora seu irmão, seu amigo, seu parceiro por 2 décadas. O homem que havia traído tudo o que eles haviam construído. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas suas mãos não tremeram. Avise, ele disse a seus homens, autoridades federais, pacote completo de evidências. Tudo o que gravamos. Ana tocou seu braço gentilmente. Norman, você não precisa fazer isso. Você pode lidar com isso internamente. Proteja-se. Não. A voz de Norman era firme apesar da dor. Você estava certa quando me impediu de matá-lo antes. Não é sobre vingança. É sobre justiça. É sobre ser melhor do que éramos. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Você passou 4 anos se escondendo porque o sistema te falhou. Porque a corrupção ficou impune. Eu não farei parte desse ciclo. Você será preso também. Tudo o que você construiu, tudo o que você fez, tudo virá à tona. Eu sei. O sorriso de Norman era triste. Mas pelo menos eu enfrentarei isso como um homem que escolheu a verdade acima do poder. Isso é mais do que Victor pode dizer. Em 1 hora, agentes federais cercaram o prédio. Ana observou enquanto eles levavam Victor algemado. Ainda grogue, ainda perigoso, mas finalmente pego, finalmente parado. Então eles vieram por Norman. Norman Walton, você está preso por extorsão, lavagem de dinheiro e conspiração. O agente principal começou a ler os direitos, mas Norman não estava ouvindo. Ele estava olhando para Ana. Obrigado, ele sussurrou. Ana assentiu, a garganta apertada. Aquele homem, aquele criminoso, aquele aliado improvável havia escolhido a redenção em vez da sobrevivência. Havia se entregado em vez de deixar a corrupção vencer. Enquanto o levavam, Norman falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Quero fazer uma declaração. Cooperação total. Tudo o que sei sobre minha organização, meus associados e a corrupção do agente federal Victor Reyes. Quero imunidade para Ana Mendoza em troca. Ela é uma vítima nisso, não uma perpetradora. O agente principal olhou para Ana depois de volta para Norman. Discutiremos os termos. Sem discussão, a voz de Norman carregava a autoridade de um homem que havia comandado um império. Imunidade para ela, ou você não recebe nada de mim. Esses são meus termos. O agente hesitou, então assentiu relutantemente. Veremos o que podemos fazer.
Enquanto colocavam Norman na parte de trás de um veículo federal, ele olhou para Ana uma última vez. Nenhuma palavra necessária, apenas compreensão entre duas pessoas que haviam sobrevivido à traição, encontrado justiça e pago o preço por fazer o que era certo. Os veículos partiram deixando Ana sozinha na rua. Pela primeira vez em 5 anos, ela não estava fugindo, não estava se escondendo, não era outra pessoa. Ela era apenas Ana Mendoza, sobrevivente, operativa, mulher que finalmente havia vingado sua equipe. E de alguma forma isso era suficiente. 6 meses depois, Ana estava do lado de fora do restaurante Celestine, chaves na mão. O estabelecimento havia fechado 3 meses atrás, quando Vincent se aposentou. Incapaz de lidar com a notoriedade de ter empregado um chefe da máfia e uma ex-operativa federal, o prédio havia sido colocado à venda. Ana o havia comprado com dinheiro de uma indenização de liquidação pela falha do governo em proteger sua unidade. Por 5 anos de sua vida roubados pela corrupção e pelo medo. Agora ela o estava transformando em algo novo, algo significativo. A placa acima da porta dizia: Refúgio, uma cozinha de segunda chance. Dentro, empreiteiros trabalhavam nas reformas. O luxuoso terraço se tornaria uma cozinha de treinamento para pessoas que reconstruíam suas vidas, ex-criminosos buscando trabalho legítimo, vítimas de tráfico, aprendendo habilidades profissionais, qualquer um que precisasse de uma segunda chance genuína. É lindo, uma voz disse atrás dela. Ana se virou para encontrar Sara Martinez, a especialista em tecnologia que havia fornecido o equipamento de vigilância. A única outra sobrevivente da antiga unidade de Ana, além dela mesma. Ela havia saído do esconderijo quando a prisão de Victor foi notícia, quando ela percebeu que finalmente estava segura. Não consigo acreditar que você está fazendo isso, Sara disse, abraçando-a. Depois de tudo, você está escolhendo ficar para construir algo aqui. Alguém me disse uma vez que fugir não cura nada, Ana disse, pensando em Norman. Apenas atrasador. Estou cansada de fugir, Sara. Quero construir algo que importe. Elas caminharam pelo espaço juntas, Ana explicando sua visão. Programas de treinamento profissional, recursos de saúde mental, assistência jurídica para pessoas tentando deixar estilos de vida criminosos, um caminho genuíno da escuridão para a luz. Você vai precisar de ajuda, Sara disse. Sorte sua. Estou recém-desempregada e procurando trabalho significativo. Ana sorriu, sentindo esperança pela primeira vez em anos. Bem-vinda à equipe. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de um número desconhecido, mas ela reconheceu o formato. Sistema de comunicação prisional, pacote entregue em sua caixa postal. Pensei que você gostaria de ver isso. Ana dirigiu até os correios, recuperou um envelope manila com marcações de prisão federal. Dentro, uma carta manuscrita e vários recortes de jornal. Os recortes detalhavam o julgamento de Victor, considerado culpado em todas as acusações, sentenciado a 30 anos em prisão federal. Sua cooperação levou à prisão de 12 agentes federais corruptos, ao desmantelamento de 3 organizações criminosas e à exposição de uma conspiração que havia matado dezenas de pessoas ao longo de uma década. Justiça, finalmente. Mas foi a carta de Norman que fez suas mãos tremerem. Ana, eles me dizem que cumprirei 12 anos com bom comportamento. 12 anos para pagar por 20 anos de escolhas das quais não me orgulho. Parece justo. Passo meus dias trabalhando no programa de educação prisional, ensinando outros detentos sobre ética nos negócios. A ironia não me escapa, mas talvez seja esse o ponto. Aprender com pessoas que fizeram as piores escolhas como as certas se parecem. Também estou consultando agências federais. Acontece que saber como as organizações criminosas funcionam o torna valioso quando você está disposto a desmantelá-las. Ajudei a desmantelar 4 redes de tráfico
Expus 2 operações de lavagem de dinheiro e forneci inteligência que salvou vidas. Estou me tornando o que você queria que eu fosse. Um homem que conserta o dano em vez de causá-lo. É mais difícil do que eu esperava. Enfrentar o que eu fiz, quem eu era, a dor que causei, mas também é libertador. Você me deu essa liberdade, Ana. Você me mostrou que a redenção não é apagar o passado, é escolher melhor no presente. Ouvi dizer que você comprou o Celestines. Tenho orgulho de você. Orgulho de que você está construindo algo bonito do lugar onde tudo mudou para nós dois. Talvez em 12 anos, quando eu for libertado, eu possa visitar, ver o que você construiu, mostrar o que me tornei. Até então, sou apenas grato. Grato por você ter entrado naquele restaurante. Grato por você ter respondido à minha pergunta estúpida. Grato por você ter me mostrado que havia outra maneira. Obrigado por salvar minha vida ao recusar me deixar jogá-la fora. Norman. Ana leu a carta 3 vezes. Lágrimas escorriam por seu rosto. Aquele homem, aquele criminoso que se tornara um aliado improvável, depois um amigo, depois algo que ela não conseguia definir, havia escolhido o caminho mais difícil possível. Não fugir, não se esconder, mas enfrentar suas escolhas e tentar fazer as pazes. Ela dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a em sua carteira, um lembrete de que as pessoas podiam mudar, que a redenção era possível, que às vezes as alianças mais inesperadas levavam às transformações mais profundas. 2 anos depois, o refúgio estava prosperando. Sarah cuidava da parte tecnológica, ensinando habilidades digitais. Ana gerenciava as operações e o aconselhamento. Elas haviam ajudado 43 pessoas a fazer a transição de passados criminosos para futuros legítimos. 43 vidas reconstruídas, 43 segundas chances. Ana estava em seu escritório quando sua assistente bateu. Alguém aqui para vê-la? Diz que tem um compromisso, mas não vejo na agenda. Quem é? Victor Reyes. O sangue de Ana gelou. Isso é impossível. Ele está na prisão federal. Foi o que eu pensei. Mas Ana já estava se movendo. Mão no spray de pimenta que ela ainda carregava. Mente correndo por protocolos. Ela chegou ao saguão e parou morta. O homem parado lá não era Victor. Ele era mais jovem, na casa dos 20 anos, com os olhos de Victor, mas traços mais suaves, mãos nervosas, postura incerta. Meu nome é David Reyes, ele disse baixinho. Victor era meu pai. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mas preciso falar com você sobre ele, sobre o que ele fez, sobre... A voz dele falhou. Sobre acertar as coisas. Ana o estudou, vendo dor genuína em sua expressão. Remorso genuíno. Seu pai destruiu vidas, incluindo a minha. Eu sei e não posso mudar isso, mas posso dizer o que ele me disse antes de ser preso sobre contas que ele tinha, dinheiro que ele roubou, pessoas que ele feriu. David puxou uma pasta. Locais de evidências que ele enterrou, nomes de vítimas que nunca obtiveram justiça, tudo o que ele me fez prometer manter em segredo. Por que você está me dizendo isso? Porque você é a única pessoa que saberia o que fazer com isso. A única pessoa que realmente ajudaria as pessoas que ele feriu, em vez de apenas usar a informação para poder. Os olhos de David se encheram de lágrimas. Não quero ser meu pai. Quero ser alguém que acerta as coisas, mesmo que seja tarde demais, mesmo que não importe. Ana pegou a pasta, abriu-a, viu listas de nomes, contas bancárias, segredos enterrados, evidências que poderiam ajudar dezenas de vítimas a obter restituição. Poderia trazer encerramento para famílias que haviam perdido pessoas e nunca souberam por quê. Importa, Ana disse suavemente. A redenção sempre importa, David, mesmo quando vem dos filhos dos culpados. Ela o contratou naquele dia, o colocou para rastrear contas, contatar vítimas, ajudar a entregar a justiça que seu pai havia roubado, o observou transformar-se de um jovem,
se afogando em culpa herdada para alguém construindo seu próprio legado de reparação. 3 anos após a prisão de Norman, Anna recebeu outra carta. Estou voltando para casa em 6 meses. Libertação antecipada por cooperação. Queria que você soubesse, caso preferisse que eu ficasse longe de Seattle. Respeitarei quaisquer limites que você precisar. Anna olhou para aquela carta por 3 dias antes de responder. Há um escritório aqui com o seu nome, se você quiser. Sem pressão, mas se você quis dizer o que disse sobre consertar danos, poderíamos usar alguém com suas habilidades. Ajudamos as pessoas a deixar a vida que você costumava levar. Quem melhor para guiá-las do que alguém que trilhou esse caminho e encontrou outra maneira? A cidade é diferente agora. Você é diferente. Eu sou diferente. Talvez isso seja suficiente, Anna. 6 meses depois, Norman Walton saiu da prisão federal aos 43 anos. Reformado, transformado, pronto para uma segunda chance. Anna esperava do lado de fora dos portões, chaves de seu escritório em sua mão. Quando ele a viu, seu sorriso era genuíno, ganhado. O sorriso de um homem que pagou suas dívidas e encontrou a redenção do outro lado. Pronto para trabalhar? Ela perguntou. Pronto para fazer algo que importe, ele respondeu. Eles dirigiram para o refúgio juntos, 2 pessoas forjadas na traição, temperadas pela justiça, unidas pela crença de que a redenção era possível para qualquer um disposto a lutar por ela. O restaurante onde tudo havia mudado era agora um santuário onde tudo podia começar novamente. E enquanto Anna observava Norman atravessar aquelas portas pela primeira vez como um homem livre escolhendo propósito em vez de poder, ela percebeu algo profundo. Às vezes, a pergunta que muda tudo não é a que alguém te faz. É a que você escolhe responder honestamente, mesmo quando o silêncio seria mais seguro. Norman havia perguntado como ela lidaria com um rival. Ela havia respondido com a verdade, e aquele único momento de honestidade havia salvado a vida de ambos, encerrado décadas de corrupção e construído algo bonito das ruínas do que ambos haviam perdido. Bem-vindo ao refúgio, Anna disse, estendendo a mão. Norman a pegou, seu aperto firme, seus olhos claros. Vamos construir algo em que valha a pena acreditar. E juntos, eles o fizeram. Se esta história fez você sentir algo, mesmo que um pouco, não vá embora sem se inscrever. Histórias como esta merecem leitores que ficam até o fim. E se você chegou até aqui, obrigado. Seu apoio mantém vivas histórias de redenção, segundas chances e alianças improváveis. Porque às vezes, as transformações mais poderosas acontecem quando predadores escolhem se tornar protetores, quando fantasmas escolhem viver novamente e quando pessoas quebradas escolhem construir algo bonito a partir de suas cicatrizes. Se você gostou, vai adorar o próximo. E está repleto de reviravoltas inesperadas e momentos emocionantes. Clique na imagem em sua tela para continuar a jornada e certifique-se de assinar para mais histórias incríveis. Deixe um comentário e avalie esta história de 1 a 10. Mal posso esperar para